Ora bem, muito boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Nesta edição nós vamos conversar com Tiago Barelli. Tiago Barelli é consultor e presta serviços à Unesco. A Unesco tem estado a trabalhar em Moçambique e desta vez concretamente a cidade de Quelimane para fazer algum levantamento sobre as condições e a candidatura da cidade de Quelimane para constar de um grupo de cidades. Tiago, muito boa noite. Que grupo é este? Bom, a Unesco desenvolveu um projeto em 2018 que chama Unesco 1000 Alliance. Okay. São cidades que pelas suas características e pela sua evolução, se tornam cada vez mais conectadas, cidades em que a tecnologia é utilizada mais em prol dos cidadãos. E desde esse momento a Unesco vem cada vez mais credenciando cidades para que sejam cidades 1000. A cidade 1000 é uma evolução da Smart City, porque o cidadão ele fica a cargo disso, ele é o centro de tudo. Ok, e Quelimane seria, na eventualidade de aprovar-se esta candidatura, Quelimane seria a primeira cidade moçambicana a fazer parte das cidades 1000? Maputo já está em processo de alguns bairros. A cidade 1000 ela pode ser a cidade toda, ou pode ser alguns bairros. Mas Quelimane, pelas suas características e tudo mais, teria uma mudança muito mais significativa no projeto do que propriamente Maputo ou Luanda, que é outra que também aspira e que vem se desenvolvendo para uma cidade 1000. Que elementos são esses que aqui Quelimane tem de especial para esta atenção da Unesco, por exemplo? Primeiro as pessoas em Quelimane são incríveis, há uma visão, aquele calor humano, aquele acolhimento. As pessoas abraçam efetivamente, todos abraçaram. Quelimane é um município que está muito com uma densidade populacional muito alta. Há esse problema em Quelimane. Então essa cidade, a cidade 1000 para Quelimane, ela impactaria muito mais a vida das pessoas que estão a emigrar e que estão até a passar um pouco de necessidade agora. Então a transformação seria mais significativa, mais vista, face às condições atuais do asfalto, às condições atuais de transportes públicos, de mobilidade, de tecnologia. E Quelimane, por outro lado, já foi eleita agora, ficamos muito felizes, como a capital africana de desporto. Sim. Então são dois projetos aí com o braço da Unesco que estão a abraçar Quelimane, não à toa. Novamente, fomos a Quelimane e quase não voltamos. Okay. O que é que encontraram em Quelimane de especial, diferentemente das outras cidades 1000, por exemplo? Encontramos uma população disposta a mudar, que reconhece os seus problemas estruturais advindos desse crescimento populacional e até mesmo da falta de recursos, o que é normal, mas que todos os elementos que nós chamamos nas cidades 1000, são os 5 agentes da inovação, todos conseguem conversar e chegar a um denominador comum em prol do município. Então nós conversamos não só com o setor público, que foi quem nos fez a primeira abordagem, mas com o pessoal da cultura, os artistas da cidade, pessoas que desenvolvem cultura no município. Nós conversamos com o pessoal da saúde, nós conversamos com os empreendedores, muito importantes. Sem economia girar não há desenvolvimento, isso é fato. Com os cidadãos de uma maneira geral, com os jovens, e todos eles juntos desejam classificar Quelimane como uma cidade 1000. Isso é muito importante, já há essa união em prol desse objetivo comum. E como é que as cidades 1000 interagem entre si, entre elas? A Unesco coloca todas dentro de um grupo, de uma rede de cidades 1000, onde são feitos vários projetos em conjunto ou parcerias. Quelimane, por acaso, já participou de alguns projetos de cidades 1000. O Dr. Manuel Araújo, ele já foi virtualmente, claro, mas ele já participou em Havana, por exemplo, do evento da Unesco Cidades 1000, em Paris, e um outro terceiro que por acaso eu não vou lembrar agora, peço desculpas, estou a processar muita coisa, mas ele já participou de 3 eventos, já estamos programando com outros eventos, mas essa conectividade, ela dá uma avaliação positiva entre as cidades e uma troca de experiências, de informações, de tecnologia, projetos em conjunto, tudo isso porque sabe-se que 2 cidades 1000 são cidades que estão em métricas similares. O conceito da Unesco sempre vai buscar indicadores e métricas para avaliar os municípios e todos eles têm que atingir determinado percentual. Ok. Tiago, vamos lá. Culturalmente, uma cidade ou uma comunidade moçambicana é diferente de uma comunidade angolana. Sim. Uma comunidade angolana é diferente de uma comunidade cabo-verdiana. As comunidades, elas diferem-se por
vários elementos culturais, principalmente. Sim. Como é que é padronizar, como é que é medir estes indicadores e colocar estas cidades neste grupo de cidades? Ok, padronizam-se as métricas, os indicadores, mas quem avalia é com base em cada região, em cada local. Por isso que nós sempre falamos e falamos ao longo dessa semana toda, que a mudança, a comissão formada é uma comissão interna do município. Sim. É ela que vai avaliar o patamar de cada uma dos indicadores e as métricas de cada indicador. Para teres uma ideia, somos hoje 13 indicadores e mais de 200 métricas, em que vai avaliar ponto a ponto. Já fizemos uma pré-avaliação com os munícipes, no workshop, e essa avaliação ela não é feita, claro que é colocado na balança para a comparação com outras cidades, mas essa avaliação é interna. Então, não importa se a cultura que está sendo reproduzida naquele local é uma cultura moçambicana, brasileira, chilena. O importante é que haja cultura. A cultura local, ela está sendo valorizada? É isso que a Unesco mede. Ela não mede se a cultura é a mesma cultura que a Unesco entende que é cultura. Não. A cultura local, nós interagimos com vários entes lá e recebemos inclusive a visita de pessoas que fazem poesia e tudo mais. Artistas, cultura local, ela é incentivada? Se for incentivada, ela está com uma métrica boa, sempre, claro, melhorando. Recordar que Climane politicamente é governado pelo partido na oposição, o partido Renam, mas vive esta folia. Climane é das cidades características pelo seu carnaval, pelo calor humano, pela bicicleta, pela gastronomia, pelo amor ao próximo, por toda aquela movimentação ao nível da cidade. Vocês já encontraram estes elementos? Estes elementos são de destaque ao nível da cidade de Climane? Sentiram esta diferença? Sim, é o que nós dissemos. É uma população muito animada, muito alegre. O carnaval, tivemos o azar de, brincamos com o Dr. Manuel Araújo, que deveríamos ter vindo uma semana antes para vivermos o carnaval. Vivo em Portugal, mas sou brasileiro, queria ter vivido esse carnaval, mas já identificamos inclusive que há uma cultura muito próxima, pela alegria, pelo entusiasmo com o próprio Brasil, né? É o pequeno Brasil. É o pequeno Brasil, ouvimos falar muito isso, é o pequeno Brasil. Então, encontramos a questão cultural em Quelimane muito preservada. As pessoas têm uma questão própria deles, que é o táxi de bicicleta, que o tempo todo estão lá a passar e tudo. E que isso, claro que com a melhoria da via pública e tudo mais, isso incentiva a saúde, isso incentiva o esporte, então até reduz determinadas doenças. Então, a cidade não é toda ruim, a cidade há muitos aspectos positivos. Fomos hoje a um projeto de viveiro que já está a introduzir o biogás, que já está com investimentos inclusive europeus, fantástico, que se reproduzindo sanaria alguns dos problemas do município, propriamente a questão da coleta de lixos e tudo mais, porque esses resíduos seriam reaproveitados e o município mesmo já investe em tecnologia para isso e já tem bases para começar a produzir em larga escala. É muito interessante, assim. Tiago, as cidades mil perdem estatuto? O que é que podia fazer uma cidade mil perder o estatuto de cidade? Sair deste grupo? Deixar de atingir as métricas, os indicadores e as métricas que a Unesco exige. A ideia, nós estamos em crescente evolução, então obtendo-se o selo Cidade Mil, claro que vem a fiabilidade em conjunto com maioria de financiamentos e tudo mais, porque sabe que aquela cidade atinge as métricas que a Unesco entende como adequadas para um município. Agora, uma cidade que para nessas métricas, ela não evolui com a sociedade, obviamente que no futuro, se a Unesco vier fazer as inspeções e medir novamente e entender que ela não mais atinge, ela perde esse estatuto de Cidade Mil. Ok. Um outro elemento sobre este ponto que o Tiago abordou aqui são as características que o Tiago encontrou em Climane, que o Tiago e este grupo de consultores sim. encontraram em Climane. Que passos seguintes é que serão dados para que Climane oficialmente seja atribuído o selo de Cidade Mil? O que é que os consultores de hoje em diante vão fazer? Bom, nós, com a participação do Dr. Felipe Chibas, que é o professor, que é um dos criadores das métricas, inclusive, que veio representar, teve que ir embora mais cedo, da doutora Aldra, que está aqui também,
Nós fizemos, o primeiro passo foi o workshop, explicando o que são as cidades mil, os benefícios e o que são as métricas e os indicadores e fazendo uma pré-avaliação. Fizemos esse workshop em 2 dias, conversamos com o pessoal e depois já montamos uma pré-comissão. A comissão é composta pelos 5 agentes da inovação, que falamos há pouco. Então temos representantes do governo local, temos o pessoal da cultura, temos os empreendedores, tá? Temos os cidadãos, de um modo geral, e as universidades, muito importantes, são os pensadores. Juntamos uma comissão com 2 representantes de cada um desses agentes de inovação, que agora vão ser os nossos funcionários, os nossos funcionários não são a palavra só para quem entenda, mas os nossos colaboradores. Por quê? Como nós dissemos, não somos nós que mudamos um município, não conseguimos introduzir uma cultura, nem conhecemos direito a cultura. Não posso dizer que em uma semana eu conheço a cultura integral de Quelimane e região. Conheci bastante, mas eu preciso da ajuda dos munícipes, são eles que mudam o patamar. Então agora o próximo passo junto com eles, já começar a fazer algumas ações para melhorar os indicadores que nós já vimos, fazer uma avaliação mais precisa, porque nesse workshop, até pelo tempo disponível, nós avaliamos apenas os indicadores. Agora precisamos destrinchar e aplicar as métricas, são mais de 200, para entender onde está e começar a fazer a mudança efetiva. De bom que já sai, além, claro, do workshop e tudo mais, já há um projeto que estava parado no município por falta apenas de comunicação e que ficamos sabendo que já vai ser implementado, que é uma incubadora de empresas de negócios. Então a universidade tinha esse projeto, só que ela nunca havia propriamente conversado com o poder público e com os empreendedores. Conseguimos reunir todos por conta dessa comissão dos agentes da inovação. E esse projeto, ao que parece, vai ser um dos primeiros com o selo aí da consultoria das Cidades Mil. Tiago, quais são as outras cidades que serão projetadas as Cidades Mil nesta fase? Quais são as outras cidades que os consultores vão visitar? Não falo de Moçambique, falo de outras cidades. Nós temos cidades, por exemplo, Braga em Portugal, nós temos alguns distritos que não são propriamente a cidade de Braga, mas que estão na região. Nós temos a cidade de Guarulhos, em São Paulo, que também ganhou o prêmio junto com Quelimane, almejando as Cidades Mil. Temos a cidade do México, que já está num estágio avançado. Temos algumas universidades que estão tentando adotar um projeto menor de sustentabilidade, que são universidades que não são cidades, mas que vão virar universidades mil, porque elas entendem, por terem muitas pessoas a viver, principalmente em São Paulo, por exemplo, que há uma população muito grande, que deveriam dar uma melhor qualidade de vida. Então temos algumas em continuação em concreto. Algumas mais avançadas, por exemplo, Braga, Guarulhos está no mesmo patamar. Temos algumas cidades na América Latina que eu ainda não vou divulgar porque eles não anunciaram. Eu acho que não cairia bem eu fazer o anúncio em vez do presidente da Câmara. E Portugal deve sediar 1 ou 2 eventos com municípios do interior, que tem um problema, por acaso, diferente de Quelimane, porque em Quelimane se fala de muitas pessoas, nos municípios do interior se falam em poucas pessoas. Então, quase que trocando-se as figurinhas, chega-se à solução de ambos. O selo Cidades Mil incentiva o desenvolvimento local até que ponto? Por si só, atingir as métricas e os indicadores, já há um desenvolvimento local. Sem o desenvolvimento local não se atinge essas métricas. Além disso, o selo Cidade Mil, ele traz uma fiabilidade ao município, mostra que o município está buscando melhorar e isso facilita a busca de investimentos, de investidores e novos empreendedores no local. Então, falar que é uma cidade mil significa que os empreendedores, por exemplo, sabem que o poder público conversa com eles dentro de um ecossistema e que eles vão conseguir desenvolver de uma maneira não engessada, como sabemos que às vezes acontece em alguns municípios, o seu negócio. Sabe-se que lá eu posso chamar os meus funcionários a viver porque a cultura é respeitada, as crianças. Nós falamos muito desse workshop das cidades de 15 minutos que nós falamos, que em 15 minutos o ideal é que assim, em 15 minutos se faça tudo dentro da cidade, se vá ao banco, ao hospital, a um centro comercial, a alguma opção de lazer. Quelimane tem aquele rio maravilhoso, que na minha opinião na minha opinião ele é muito pouco explorado com base na beleza que ele tem. Ele é muito belo, poderia ser feito ali várias coisas. E tem história, aquele rio tem história. Tem história.
Temos a questão das bicicletas, que já falamos, que há utilização de muita bicicleta, mas não há uma fábrica propriamente de bicicletas na região. A maioria, pelo que me falaram, vem de África do Sul ou vem Malawi e tudo mais. Então há um espaço muito grande para crescimento. Me perguntaste há pouco, o que diferencia Quelimane? O espaço para crescimento. É muito ampla a possibilidade de crescimento daquele município. Já houve cidades moçambicanas interessadas em adquirir este selo, para além de Maputo? Maputo, não. Ao que nos procuraram até hoje, Maputo e Quelimane. Tá? Okay. Maputo está em um estágio muito mais avançado, que procurou a Unesco e tudo mais, até por ser a capital, é óbvio, por razões óbvias. E Quelimane hoje é o nosso ponto de carinho, digamos assim. Exato. Eu acho que é o município que nós estamos olhando com um carinho especial, com todo respeito aos outros, mas ganhou o nosso coração. Só para fechar a nossa conversa, como é que cidades grandes como Maputo, Luanda e outras, as chamadas metrópoles, podem constar destes padrões analisados pelo projeto Cidades 1000, uma vez que as cidades capitais são as cidades que sofrem as maiores interferências, não só do capitalismo, como da modernização, aí o conteúdo local acaba sofrendo algumas interferências. Que instrumentos, por exemplo, é que são usados? Quelimane é diferente de Maputo, é diferente de várias outras? Os instrumentos de avaliação são os mesmos, são as métricas, são os indicadores. O que se muda é a forma de avaliação. Quelimane, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, ele é avaliado como um todo. Cidades maiores, por óbvio, temos que começar o projeto por locais mais fechados, isolados, e avaliar aquele local e ir expandindo entre a cidade toda, porque não é possível de uma vez só abranger todo um município como Maputo, como Luanda, como São Paulo, em Brasil. Então, essas cidades usam, os critérios são os mesmos, a diferença é a área de aplicação. Então se faz um pouquinho mais direcionado para agentes locais de determinados bairros, determinadas regiões dentro da própria região metropolitana. Ok. Já estamos mesmo a fechar. Uma pergunta que é mesmo de fecho. Os consultores se aperceberam do carinho que o presidente do município goza dos seus munícipes, das pessoas de Quelimane? Vocês sentiram este carinho que o Dr. Manuel Araújo... O Dr. Manuel Araújo, por acaso, o encontrei em Lisboa, em um evento, e ele já desde então viemos namorando, e assim, foi um dos fatores que nos trouxeram até Quelimane, e nos fizeram querer aplicar esse projeto em Quelimane. Eu vou estender, eu não vou falar só do Dr. Manuel de Araújo, que é o líder. Sim. Mas o presidente da Assembleia, todos os funcionários, todos eles falam com carinho e com vontade de resolver os problemas dos munícipes, assim. Então, mesmo que quando nos levaram a visitar, não esconderam o que é muito importante. Então eles nos levaram nos locais críticos da cidade, nos mostraram, e mesmo naqueles locais eles conhecem os problemas, eles sabem que existem os problemas. E eles são locais, eles são pessoas que optaram, muitas vezes falamos do Dr. Manuel de Araújo, que estudou em Londres e viveu em outros sítios e optou por voltar, até entrar numa oposição, como disseste há pouco, mas para desenvolver, para crescer. Então isso é um dos fatores que nós levamos muito em consideração e que nos dá a certeza de que o projeto vai para frente, que não vai ser um projeto que só falemos e que amanhã depois ninguém anda. Eu recebi vários e-mails já de pessoas da prefeitura a me mandar informação e tudo mais, porque eles querem, eles precisam e eles gostavam de melhorar a vida dos familiares e da população, que são eles também. Exato. Tiago Barelli, muito obrigado por esta entrevista. Eu que agradeço. Seguramente que voltamos a cruzar a quando da celebração deste selo Cidades 1000 claro. cidade de Quelimane. Sempre que precisar, estamos à disposição. Nós que agradecemos o espaço a Quelimane. Novamente agradecemos Quelimane pela acolhida, a todos nós consultores, eu, doutora Alda e doutor Felipe Chibas. Foi um prazer muito grande e com certeza voltamos daqui pessoas melhores. Exato. É o ponto final do Ponto de Impacto, novo encontro numa próxima ocasião. Hoje estivemos focados na cidade de Quelimane, entrevistamos aqui o Tiago Barelli. Tiago Barelli, como dissemos já quando da introdução do nosso programa, é consultor a serviço da Unesco. Estão todos a trabalhar no sentido de
colocar Climane neste grupo de cidades, um projeto da Unesco. Não se esqueça de subscrever as nossas páginas, tanto no Facebook como no YouTube. Novo encontro no próximo domingo. Até lá. Muito obrigado.